a Justiça Eleitoral julgou improcedente a ação movida pelo ex-prefeito Edson Soares contra o Instituto Database, em que o ex-prefeito acusava o Instituto de fraude em pesquisa eleitoral divulgada pela imprensa nas eleições municipais deste ano aqui em Teófilo Otoni, e declarou extinto o processo, a representação feita por Edson Soares contra o Instituto Database. O diretor do Database, Adriano Queiroz, comemorou a decisão da Justiça Eleitoral e afirmou que tinha certeza do resultado desta ação, principalmente pelo trabalho ético, imparcial e bem realizado pelo Instituto, não só em Teófilo Otoni, mas em mais de 40 cidades de Minas Gerais, onde o Database atuou nas eleições municipais de 2020. O Adriano Queiroz comentou a decisão da Justiça Eleitoral através da sentença publicada aqui em Teófilo Otoni quanto a esta ação movida pelo ex-candidato Edson Soares nestas eleições. Muito grato pelo espaço, né? Isso que é jornalismo sério, é você dar realmente oportunidade para que as coisas sejam esclarecidas e que a população tenha realmente a informação de forma clara. A gente recebeu do Instituto com muita tranquilidade e serenidade a decisão judicial favorável ao Instituto e contra ao ex-candidato a prefeito, o senhor Edson Soares. Na ação em que o ex-candidato a prefeito Edson Soares moveu contra o Instituto, ele tentou alegar várias acusações totalmente infundadas, eu diria até de forma caluniosa, para um instituto que trabalha com tanto rigor, com tanto compromisso dentro da lei. Fica evidente, por meio do Ministério Público e da decisão do juiz, de que todas as suas acusações realmente foram infundadas, incabíveis, mostrando o quanto que não é permitido que as pessoas possam sair acusando as outras sem provas. Nosso instituto não resolveu fazer pesquisa da noite para o dia. A gente se preparou durante um ano, tecnicamente, legalmente, cientificamente, para atender o TSE nos registros das pesquisas eleitorais. E eu não me tornei mestre doutor para não trabalhar com a ciência. Posso não ter sobrenome tradicional, nada contra quem tenha seu nome tradicional, de família tradicional, venho de família humilde, né, de origem humilde, mas de uma família que me deu valores de respeito ao próximo, de respeito às pessoas e à comunidade e à sociedade. Então, a gente agora, né, por meio da nossa assessoria jurídica, vai mover todos os recursos necessários dentro da lei para que essas pessoas entendam que elas não podem sair atacando órgãos de imprensa, institutos de pesquisas, durante os seus processos de campanha eleitoral. Muito importante dizer que para a gente não foi fácil lidar com essa situação, porque realmente nós trabalhamos muito sério. Mas tínhamos a fé em Deus, a fé na nossa justiça, do nosso país, que a justiça seria feita, e ela foi feita. Então, de alma lavada, eu quero aqui agradecer a Rádio 98, agradecer toda a equipe de funcionários, estatísticos, digitadores, entrevistadores, a toda a equipe do Database, pelos 41 municípios que nós trabalhamos no estado de Minas Gerais, mas que infelizmente na nossa casa a gente teve que passar por esse constrangimento, que já foi esclarecido pela lei. Agradecer a toda Minas Gerais, a todas as cidades que nós acertamos todos os resultados, se fossem resultados de vitória ou de derrota do candidato, né, porque a gente entrega o resultado da realidade. Então a gente está muito feliz por Minas Gerais ter abraçado tanto o instituto que veio do interior para atender, inclusive, cidades da região metropolitana, da capital mineira. Está muito feliz com o resultado geral de todas as apurações que foram feitas e agradecemos mais uma vez a tua comunidade por aceitarmos, né, a realizar esse trabalho de pesquisa eleitoral, que não é fácil ser feito. Só para que o público ouvinte tenha uma noção, para não cair no esquecimento, o senhor fala que não teve nenhuma avaria, digamos assim, não impactou negativamente no trabalho de vocês. Bom, essas acusações, elas se basearam em quê, através desse candidato? Sinceramente, a gente ficou estarrecido, porque eram acusações tão infundadas, tão sem lógica. Creio que o Vanilson vai ler na íntegra todas as observações que o juiz dá na sentença do que ele nos acusava, quer dizer, questões técnicas que, sinceramente, fica difícil até eu julgá-las, porque são tão, assim, infundadas que não dá nem para acreditar. O que ele alega, junto à sua assessoria jurídica, eram pontos assim que a própria observância do juiz, né, as ponderações que o juiz faz na sua sentença, deixa claro que não caberia um instituto que registra uma pesquisa no TSE ter falhado nos pontos que ele acusa. É difícil, e a gente ficou muito estarrecido porque a gente sabe do trabalho que é trabalhar
pesquisa com ciência. É difícil fazer pesquisa. O eleitorado brasileiro, ele anda muito descontente com a política. Então, para uma pessoa dar uma entrevista pra gente, é muito complicado, porque ele não quer dar entrevista. E na pesquisa registrada, pessoal, muitos não sabem, obrigatoriamente nós temos que ter o endereço, o nome e o telefone, pelo menos da grande maioria dos entrevistados. Isso é difícil obter, porque as pessoas andam desacreditadas na política. Então, olha o trabalho sério que a gente tem que desenvolver para prestar conta ao TSE, para alguém chegar e nos acusar com fundamentos que, sinceramente, ao ser lido aí por Vanilson, vocês vão perceber que tudo que ele pondera não tem nenhum fundamento do ponto de vista técnico. Então são acusações extremamente assim, infundadas, que nos assustam, porque tornam-se no sentido até de ponto de vista de calúnia, né? Você acusar um instituto, porque você não está acusando só um PJ, uma pessoa jurídica, você está acusando uma equipe de 15 colaboradores direto e indireto que lá trabalham sol a sol, que viajavam às 4 da manhã, chegavam à meia-noite, pegava chuva, pegava sol, tombamos carro, né, colocando nossas vidas em risco para trabalhar sério, e daí chega um candidato que usa uma manobra dessa, totalmente infundada, realmente nos estarreceu. Mas a gente tinha uma tranquilidade, porque a gente sabe de todo o nosso dever cumprido. A gente acertou todos os resultados, e 30% dos resultados idênticos à urna, idênticos, percentual a percentual. Então ninguém atinge um resultado desse se não trabalhar sério. E agora, qual é o procedimento, o que a Database pretende fazer diante dessa acusação, agora infundada, já documentada através do Ministério Público? Qual o próximo passo agora do Database? Bem, eu me limito a dizer qualquer fala, o que vai acontecer. A assessoria jurídica do Instituto vai tomar todas as providências para que nenhum ser humano possa ser acusado de forma infundada. É muito difícil você vir a público ser acusado de forma caluniosa por aquilo que você não cometeu. Logicamente, a assessoria jurídica vai tomar, dentro da ciência jurídica, as medidas cabíveis, porque isso não pode ficar impune, né? As pessoas não podem se achar no direito de acusar as outras sem precedentes. E realmente fica agora a cargo da assessoria jurídica tomar as providências, e nós continuamos pautados, né, confiantes na justiça do Brasil, na ética e no nosso trabalho pautado na ciência. Não vamos abrir mão da ciência nunca. Nunca. Em nome da ciência, o Instituto Database veio para ficar e vai continuar prestando serviço a toda Minas Gerais. 8h01, como fizemos quando da ação impetrada por Edson Soares, falando das razões que ele havia impetrado essa ação na Justiça contra o Instituto Database, com as suas alegações. Vamos agora também ler na íntegra a sentença da Justiça Eleitoral, que tem o seguinte conteúdo: vistos, etc. Trata-se de representação ajuizada por Edson Gonçalves Soares em face da empresa Instituto Database de Teófilo Otoni, em razão de pesquisa eleitoral referente às eleições 2020 no município de Teófilo Otoni. Alega o representante, em síntese, que os representados estão divulgando que a pesquisa não foi contratada por nenhum candidato. Contudo, sendo ele, quando o representante demonstrou interesse em comprar a pesquisa, foi informado que ela já havia sido vendida a outro candidato. Alega ainda a ausência de divulgação de dados como o índice de rejeição dos candidatos, índice de indecisos, respostas espontâneas ou estimuladas, dentre outros. É, em suma, o relatório. Decido. Os autos versam quanto aos procedimentos relativos ao registro e à divulgação de pesquisa de opinião pública no âmbito do processo eleitoral de 2020, que estão disciplinados na Resolução 23.600/2019 do Tribunal Superior Eleitoral. Alega o representante que a pesquisa ora divulgada não foi contratada por nenhum dos candidatos, sendo que, quando demonstrou interesse em comprar a pesquisa, foi informado que a mesma já havia sido vendida a outro candidato. Verifica-se que a mensagem anexa aos autos, mostrando o diálogo entre o representante e a empresa Database, não implica qualquer irregularidade ou motivo que torne parcial
ou gere dúvida quanto à sua idoneidade ou veracidade da pesquisa impugnada. Ademais, nota-se que a empresa contratante e a contratada da pesquisa é a mesma pessoa jurídica e não há, na legislação eleitoral, nenhum dispositivo que impeça a realização de pesquisa por iniciativa própria, razão pela qual o argumento apresentado pelo representante não prospera. Outro sim, não há que se falar em emissão de nota fiscal, nem tampouco em origem dos recursos, tendo em vista que não estão obrigados a prestar conta à Justiça Eleitoral, também não havendo qualquer irregularidade. Ademais, vislumbra-se que a pesquisa eleitoral, ora impugnada, encontra-se registrada perfeitamente nos moldes previstos na resolução do TSE 23.600 de 12/12/2019. Destaca-se ainda o cumprimento do inciso 2º, artigo 2º da resolução supramencionada, qual seja, artigo 2º, a partir de 1º de janeiro do ano da eleição, as entidades e as empresas que realizarem pesquisa de opinião pública relativa às eleições ou aos candidatos para conhecimento público são obrigadas, para cada pesquisa, a registrar no Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais até 5 dias antes da divulgação as seguintes informações da Lei 9.504/1997, artigo 33, caput 1º a 7º do parágrafo 1º. Segundo, valor e origem dos recursos despendidos na pesquisa, ainda que realizada com recursos próprios. Alega ainda que houve ausência de divulgação de dados como índice de rejeição dos candidatos, índices indecisos, respostas espontâneas ou estimuladas. No que se refere à ausência de divulgação de dados como índice de rejeição dos candidatos, índice de indecisos, respostas espontâneas ou estimuladas, dentre outros, a resolução 23.600/2019, previsão apenas que, artigo 10º, na divulgação dos resultados de pesquisas atuais ou não, serão obrigatoriamente informados o período de realização da coleta de dados, a margem de erro, o nível de confiança, o número de entrevistas, o nome da entidade ou da empresa que realizou e, se for o caso, de quem a contratou, o número de registro da pesquisa. Ademais, as empresas de comunicação têm o direito de veicular o resultado de pesquisas eleitorais, sendo necessário apenas e tão somente que tais pesquisas sejam realizadas nos termos e com observância dos requisitos legais e regulamentares respectivos, o que se vislumbra no caso em análise. É o que as rádios, ao divulgarem a pesquisa enviada pelo coordenador do Instituto Database, não cometeram qualquer irregularidade na divulgação da pesquisa ora impugnada. Destarte o argumento apresentado pelo representante não deve prosperar. Ante o exposto e por todos os elementos que dos autos constam, julgo improcedente a presente representação e, em consequência, declaro extinto o feito. Não há condenação em custas e honorários advocatícios e, após o trânsito em julgado, certifique e proceda à baixa e arquivamento dos autos. Publique-se, intime-se, Teófilo Otoni, 20 de novembro de 2020, Dr. Geraldo Rodrigues de Oliveira, juiz eleitoral. Na íntegra, a sentença desta ação movida por Edson Soares contra o Instituto Database e julgada improcedente e determinado a sua extinção e arquivamento pela Justiça Eleitoral.